Os três mundos também podemos associar a uma cidade, a escala urbana, né? Aqui nós temos uma imagem de uma reconstituição, né, de Atenas antiga, né? Então aqui está bem clara essa parte central da cidade, a parte mais importante da cidade é a Acrópole, a parte alta, a cidade alta, né? E aqui vemos as praças, né, outros templos, teatros, mercados, as casas, todas. Isso que seria aquela parte da ágora, seria essa vivência do dia a dia, né, que também estaria impregnada de beleza, de ordem, a própria cultura, né, teatro, música, isso tudo faria parte da ágora, né? E aqui externamente, na parte extra-cidade, né, é onde tem a parte de produção agrícola, as florestas, as nascentes, né? Então essa a parte externa. Então Acrópole, Agros, Acrópole, Ágora, né, e Agros, essa parte externa, né, da cidade. Mais externa, mas aqui de alguma maneira alimenta, sustenta essa cidade como um todo. Aqui temos uma imagem, um desenho também de cima, né, de Atenas. Aqui dá para ver bem, né, que é a Acrópole, a ágora, no sentido amplo, né, porque o grego usava a ágora como um local, a praça, né, como a gente falou. E aqui externamente, que está até os muros nessa época que desenha, é agros, certo? E é interessante, né, que nesse centro, né, geralmente no centro dessas cidades é onde estava essa parte mais sagrada, ou numa parte mais elevada, e tem toda a ideia do simbolismo do centro, como se fosse esse ponto gerador, que vai unificar tudo. Então essa parte mais sagrada, a cidade alta, aí, né, onde tinham os deuses, os templos principais, os heróis, né, e também toda a parte cívica da cidade. Então representava o que a cidade tinha de melhor, de mais elevado, as origens também, né? Então isso que dava sentido a toda a cidade. Por isso que geralmente era o centro que aglutinava tudo, certo? A gente vai ver em várias cidades. Inclusive tem um tema interessante também, porque essas cidades geralmente eram fundadas como se fosse uma cerimônia que repetia a ideia do surgimento do universo. Como se fosse esse mito do surgimento do universo era repetido no surgimento de uma cidade, certo? Como se fosse aquela cidade um pequeno universo, né? Um reflexo daquela a lei da ordem do todo no mundo material. Então todo o ritmo que essa cidade era construída, né? Os parâmetros eram cerimoniais. Aqui outra cidade, aqui a capital azteca, né? Tenochtitlan. Também a mesma ideia, né? Tem o centro aqui, foi bem. Então, esse centro aqui onde está a parte mais sagrada, que seria tipo a Acrópole, né? E de lá vai articulando a cidade como um todo, né? Onde tem as artesãos, né? As casas. E aqui é protegido por essa água, então aqui é bem como se fosse aqui o Teos, né? O Cosmos e o Caos, ou Acrópole, Ágora e Agros fora, né? Então aqui protegendo a cidade também, né? Então a gente vai ver... Bom, e aqui também é aquele centro que articula tudo. Então a própria cidade vai estar sempre lembrando a origem, quem somos, por que estamos aqui, né? O sentido da vida, o que é de mais profundo, né? Então a estrutura urbana vai estar nos lembrando disso. E aqui é uma cidade da Idade Média Europeia, né? Aqui é um mapa já do período renascentista, final da Idade Média. E também a gente vai ver na Europa mesmo a tendência. O centro das cidades, né, onde começa, onde tem geralmente uma catedral, ou também um castelo, onde ficam também os nobres, né, e representa o que tem de mais sagrado lá. E da partir dali que se articula toda a cidade. Então aqui também vemos, né, esse ponto principal, que tem essa catedral aqui, né? Seria semelhante à Acrópole, a Ágora, onde funciona toda a vida, a dinâmica da cidade.
E aqui também extramuros, né, a parte de agros, é onde já que tem as plantações, né, onde vai nutrir tudo aqui, certo? Então, essa mesma dinâmica, né, que a gente vai ver. E é interessante, a gente pode até lembrar uma célula, né, tem o núcleo da célula, né, tem o citoplasma e a membrana, que são as muralhas ou limite da cidade, né? E a parte externa que essa muralha ela vai ter que absorver algo de dentro, né? A nutrição, mas ao mesmo tempo tem que proteger daquilo que é nocivo para essa unidade, para esse pequeno universo aqui que é a cidade. E na própria arquitetura, aqui é um exemplo de uma catedral, né? A gente vai ver muito recorrente essa ideia dos três mundos, né? Então a fachada tem essa base, né? Mais sólida, com poucas aberturas, né? E ela vai se utilizando aqui. Então aqui já tem aqueles óculos, né, com os vitrais, e aqui já o campanário mais leve. Então vai se utilizando da base até o elevado. E também na própria, internamente, em vários níveis, né, mas aqui a gente pode sempre ver o piso, né, é a base, a parte mais material, né, soma, as colunas e a parte do teto, né, que são essas, geralmente são curvas, né? São essas cúpulas, né? Arredondadas. Então aqui é o elemento celeste, o terrestre e as colunas é o que liga o céu e a terra, certo? E aqui na planta também, né? Essa parte da entrada aqui também, é a nave, né? Aqui o transepto, ábside, essa parte circular, então aqui é a parte mais sagrada, né? Aqui é a entrada, aqui é o intermédio. Então, essa dinâmica dos três mundos a gente vai ver em vários níveis. E aqui é o Vitruvio, que é um arquiteto romano. Ele dividia, né, a arquitetura também em três princípios básicos. O firmitas, que é a durabilidade e solidez, que tem a ver com as estruturas, né, a coluna, os materiais em si, que tem que ter toda uma durabilidade, materiais condizentes com a necessidade também. Utilitas, né, que seria toda a necessidade em si, o funcionamento, certo? A iluminação, o conforto ambiental, tudo que ficasse um espaço mais agradável possível, funcionando bem, né? E o Venustas, a gente pode associar aquela dimensão celeste também, que seria uma harmonia. Então tudo isso aqui estaria unido em função de padrões, de ritmos da natureza, ritmos matemáticos, certo? Que para gerar isso que essa conotação, né, de conexão, né, com essa dimensão mais sutil do universo. Então isso geraria essa harmonia que também estaria associada à beleza. A beleza seria a justa proporção, né, essa justa harmonia desses padrões universais expressos nessa arquitetura. Então é como se fosse o espírito da arquitetura, né? O espírito, né, a, a utilidade e a base, né? Então é que nem vemos nos três mundos como um todo.